E aí, gente, tudo bem? 25 minutos é o que eu tenho para falar com vocês até a aula do Fábio. Teve um deputado aí que foi preso, né? E vocês sabem que eu não estou aqui para ficar defendendo um lado, defendendo o outro, porque na verdade eu acho que a defesa de qualquer um dos lados é a participação de um teatro que não faz o menor sentido. E quanto mais tempo a gente ficar imerso nisso, melhor. Mas eu vou tirar a prisão desse deputado de contexto e vou traçar um paralelo com o Chaves, que eu assistia quando era criança, e que se você não conhece, azar o seu, porque você perdeu, porque era muito legal. Mas se você for no YouTube, tem todos os episódios do Chaves lá, com certeza, e alguns serviços de streaming também tem. O programa do Chaves era humorístico, e é até hoje, porque ele é muito engraçado, ele é muito atemporal, pelo menos para mim, que tem um senso de humor meio duvidoso. E tinha um quadro, porque eles se repetem, né? As piadas, elas se repetem. E tinha um quadro, uma parte em que assim, as pessoas elas se exaltavam e virava uma briga coletiva. Então, Girafales brigando com Madruga, Madruga brigando com a Florinda dando chilique, e a Chiquinha gritando, e todo mundo gritando, tudo ao mesmo tempo. E todo mundo dando gritos de insatisfação. E de repente, todo mundo parava. Todo mundo ficava em silêncio ao mesmo tempo, e o Chaves ele nunca percebia que todo mundo tinha ficado em silêncio ao mesmo tempo, e aí ele sempre estava falando mal de alguém nessa hora, e falando tudo culpa desse professor girafa, pescoçudo, grande, magricelo, que parece uma salsicha. E aí todo mundo parava e olhava para ele, e a graça era isso, era ele sempre falar assim, esse seu Madruga aí, que é um magricelo que parece mais uma tripa seca, e ele todo revoltado e xingando. Mas aí parece que depois desse silêncio que todo mundo fazia, parecia que só aquilo que ele tinha falado é que era relevante. Perdão, precisava até cortar isso daqui, mas é que eu sempre tenho preguiça. Cortar em edição, né? Mas é que eu tenho preguiça e aí sai sem edição mesmo. Por que eu quero falar dessa prisão do Davi e de outras pessoas e desse momento do Chaves, desse programa humorístico, para que você na vida não seja o Chaves, para que você na vida não seja o Davi. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem um comportamento humano, e o vídeo é sobre esse comportamento, nós temos um comportamento humano de que nós somos um bicho de bando mesmo, né? A gente precisa fazer parte de um bando. Como acontecem os linchamentos na internet? Quando você vê alguém sendo linchado, é parte do comportamento humano ter um impulso de ser aquele que dá a porrada mais forte. Assim, existem psicólogos falando sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Que aliás não tenho nenhuma, mas por observação eu percebo que assim, quando as pessoas elas começam a ser linchadas, se tem alguém falando mal do PT, eu quero ser o cara que dá porrada mais forte em cima do PT. Nando Moura, Joyce Hasselman foram os que construíram carreira falando mal dos outros. Se você vê uma celebridade, ou alguém na casa de Big Brother, e você vê como que é o nome do cara que foi expulso lá, Nego Di, ou então a Carol com K. Se você vê as pessoas linchando e tá todo mundo xingando, você tem um ímpeto de fazer a sua contribuição, só que se todo mundo já bateu forte, você tem um ímpeto de bater mais forte, e aí você tem a necessidade de ser o mais cruel, você tem a necessidade de fazer aquele comentário que mais machuca. E no que consiste o bolsonarismo? O bolsonarismo ele cresceu em cima do ressentimento, da raiva, em cima de tudo que está aí, numa indignação insuportável. Então você fala mal daquilo que existe e você faz uma reação contra aquilo que existe. E é engraçado como depois da eleição a coisa ainda funciona. Antes da eleição era compreensível, o PT está no poder, o Temer está no poder, a gente tem que mudar toda essa bagunça que está aí. Agora o governo já está aí há muito tempo. E qual que é a maior estratégia do governo hoje? A maior estratégia do governo hoje é fingir que ele não está no governo. Então, você tem que fingir que você não está no governo para quê? Para perpetuar aquilo que colocou eles no poder, que foi o ressentimento, a raiva e a necessidade de mudança. Então, agora que o Bolsonaro está no poder, ele deveria estar governando, mas ele não está. Esse governo dele é um desgoverno. E aí, ele não tem como justificar que o governo dele é um desgoverno. Então, o que ele faz? Ele cria inimigos imaginários. Para quê? Para fingir que ele não está governando. Então, todo esse tempo do Bolsonaro no poder, ele tem sido um constante investimento na imagem de que ele não está governando. E por que não?
por causa da China, que criou um vírus, por causa do STF, que não deixa ele trabalhar, por causa dos governadores, que não deixam ele trabalhar, por causa dos empresários, que não deixam ele trabalhar, por causa da Globo, que não deixa ele governar, e por causa da Folha, que não deixa ele governar. Na verdade, ele já é presidente e ele poderia governar silenciando todas essas pessoas, não dando bola para nenhuma delas, como o Temer fazia, e fazer o trabalho dele. Mas não, todos os dias ele precisa dizer que ele não está trabalhando. Por quê? Porque ele não está no governo, porque ele não está no poder. Por quê? Porque as pessoas não deixam. E por que as pessoas não deixam? Por causa da Globo, da China, do STF, de todo mundo que é como que é? Cristofóbico. E aí você precisa manter essa retórica. O Bolsonaro sozinho consegue alimentar essa retórica? Não, ele precisa de canais que façam isso. Canais como Jovem Pan, como Terça Livre, como... Eu não preciso ficar listando aqui porque não acaba nunca. E aí você vê alguns intelectuais que parecem ser intelectuais, mas isso você vê dos dois lados, você não pode culpar o bolsonarismo se o PT vem fazendo isso desde sempre, desde que ele existe. Você tem pensadores, você tem intelectuais que estão o dia inteiro ali para dizer que o Bolsonaro ele é perseguido e que ele não está governando porque não deixam, enquanto as outras pessoas, os outros canais ficam dizendo que ele é um vagabundo desgraçado, um assassino, que ele não governa, e na verdade ele não governa mesmo. Mas por inação, não por falta de capacidade, não por sabotagem ou por conspiração, nem nada disso. Aí veja, o que isso tem a ver com Chaves? Você entra nessa de participar de vários canais que estão fazendo o quê? Que estão atacando o STF, que estão atacando a China, que estão atacando os inimigos que supostamente não deixam o Bolsonaro governar. E aí quando todo mundo ataca, quando todo mundo fala livremente, como é que você se destaca? Batendo mais forte. E como que você bate mais forte? Tem que te encontrar na rua para te arrebentar, para te dar uma surra de gato morto, principalmente depois de você almoçar, por exemplo. O Davi, ele foi o Chaves. Numa massa que não nos choca mais, porque a massa de desinformação ela é feita para nos manter chocados. E a gente fica tão chocado com tudo que é novo que a gente não consegue refletir sobre aquilo que é velho. Então, ao invés de 200 falas escandalosas em 180 dias, ao invés de 500 falas escandalosas em 365 dias, se a gente tivesse pego uma fala escandalosa e trabalhado nela, a gente teria dado cabo e solucionado uma situação absurda. Mas a gente não tem tempo de solucionar uma situação absurda, porque todo dia tem 3, 4 situações absurdas e a gente não consegue focar. Isso é a revolução dos bichos. A bebê caiu. A Bibi, na verdade, simulou uma queda e ela tá dando risada na minha cara. Cara, que criança esperta. Esqueci o que eu tava falando. Bom, o que acontece é... todos os dias, os retóricos bolsonaristas, eles cometem crimes. Por que eles cometem crimes? Porque eles caluniam, calúnia, perjúria, difamação, uma série de inverdades, de mentiras, uma série de coisas. E isso é naturalizado. Isso é naturalizado. E aí você entra nessa febre de que isso é normal. Se todo mundo quebra a lei, é natural você também quebrar. E preste muita atenção nessa parte. Se todo mundo quebra a lei, é natural que você se sinta confortável para quebrar. E você espera que a punição ela seja dividida de forma igual para todo mundo que infringe a lei. Eu vou dar um exemplo. A via é de velocidade máxima de 80 por hora. Você entra nessa via e está todo mundo andando a 110. O máximo é 80, está todo mundo correndo a 110. Porque todo mundo corre a 110, você não gosta de ver as pessoas te passando. Você fica incomodado, pô. Tá todo mundo me passando aqui. E aí o que você faz? Você acelera. Por quê? Porque você acha que se todo mundo acelera, se todo mundo corre, você também pode. Se todo mundo quebra a lei, você também pode. E você espera que se alguém for multado, se você for multado, então que todo mundo também seja. Só que aí o que acontece? Você sabe onde fica o radar. Todo mundo que está usando o aplicativo lá sabe onde fica o radar. No radar você diminui. E aí depois você acelera. E aí você vai a 110. Aí naquela via tem um guarda de trânsito. Tem um agente de trânsito. E ele para você. E aí você fala, não, porra. Tá todo mundo correndo a 110. Sim, mas a lei ainda vale. A lei ainda vale e o limite máximo é 80 e você está multado. E se você estiver com a carteira pendurada, você vai perder a carteira. Imagina o sentimento de indignação. O argumento dessas pessoas que são pegas no trânsito é todo mundo faz. Todo mundo faz. Não é justo. Não é justo. Não é justo que todo mundo faça.
Não é justo que todo mundo faça. Mas a consciência que você tem que carregar para a vida é porque vocês são... Alguns de vocês são os jovens gafanhotos que estão querendo aprender sobre o mundo, entender o mundo que os cerca. E eu, como já sou meio velho, eu me sinto meio tiozão de vocês, assim. Então, tem uma lição que eu quero deixar para vocês, para que vocês... para vocês poderem se precaver de dor de cabeça na vida. Não acredite que pelo fato de todo mundo tá fazendo alguma coisa errada, que um dia não vai dar errado para você. Então, se tá todo mundo fazendo exploit no mercado, você fala, porra, mas os caras estão fazendo exploit no mercado e eles estão ficando tudo bem, e eu tô com meus itens aqui tudo tete. Eu vou fazer também, se todo mundo faz, eu também vou fazer. E aí, você é pego pela Red Fox e você é banido permanentemente. E você fala, porra, mas o São Paulo Lux não foi banido. São Paulo Lux? Eu não sei o nome do cara. Mas o cara não foi banido. Mas o cara não ter sido banido não tem nada a ver com a sua infração. A sua infração, ela é independente e ela pode não ser punida, mas ela pode ser. Ela pode ser. Então, quando todo mundo se excede, quando todo mundo vem de uma retórica, você pode achar que tá todo mundo com você. Aí o que você faz? Você vai lá, Sarah Summer, junta um monte de gente de biquíni e arma, e vai lá e fala assim, vou invadir essa porra aí, o STF. Aí você incorre num crime, aí você vai preso. O que acontece com toda essa massa que usa essa estratégia de inimigos imaginários? Você tem uma estratégia de inimigos imaginários. A China não deixa governar, a STF não deixa governar, os Estados não deixam governar, ninguém deixa governar, a Globo não deixa governar, a Folha não deixa governar. E aí você precisa de alimentar essa retórica com o quê? Com gente que está lutando contra todas essas forças que estão impedindo o presidente dela de governar. Aí vai lá a Sarah Summer, junta um monte de gente de biquíni e arminha e vai invadir o STF, cometeu um crime, foi presa. Nessa hora que você vai preso, quem conhece a Sarah Summer? Quem conhece o Davi? Aí o que acontece? Essa massa vai falar, não sei de nada não. Tava todo mundo correndo, pararam o cara, ele vai ser multado. Você vai parar e... Pense, se você tá correndo a 110 numa via de 80 e para o seu amigo, o cara pode ser seu amigo, o guarda de trânsito para o seu amigo, você vai parar o carro e vai voltar lá e vai falar, escuta, você vai multar o cara? Eu também tava correndo. Você vai fazer isso? Você vai falar, escuta, a Sarah ela tava instigando as pessoas a crimes aí, mas eu também tava, e eu também compartilhei os memes dela, e na verdade eu participei disso. Você vai fazer isso? Não. O que você vai fazer? O que a Lari fala? A egípcia fica olhando pro lado assim, ó. Com aquela cara de paisagem. E aí todo mundo finge que a Sarah não existe, todo mundo finge que o Davi não existe, e o tratamento que o bolsonarismo dá a Sarah Winter, foda-se, e a esse deputado Davi, eles representam muito do que a sociedade, do que os grupos dos quais você fizer parte vão fazer com você quando você finalmente incorrer num crime e tiver que pagar por ele. As pessoas elas não vão dividir a pena com você. Elas não vão falar, eu também fiz. Elas não vão conseguir te tirar de lá, muito provavelmente, se você for pego. E nessa hora você não pode clamar por justiça, porque justiça seria você ter obedecido a lei, em primeiro lugar. Então, não seja um Davi. Não é porque tá todo mundo te instigando a fazer alguma coisa que você deve entrar nessa onda, muito menos para ser o cara que bate mais forte, porque as coisas podem não ter consequências, mas elas também podem ter. Aí assim, você fala, porra, mas o cara ele sempre falou isso e ele nunca foi pego. Sim, você pode sempre andar 110 e um belo dia ser parado. E não é porque você sempre andou e porque todo mundo também sempre andou que você não vai ser punido naquele momento que você é pego. Então você tem que usar isso com muita sabedoria. Porque o que mais tem é adolescente que vê os amigos, que assim, vê os coleguinhas cometendo um assaltozinho aqui e ali. Ele fala, porra, eu também queria um tênis, eu também queria um celular. E todos os meus vizinhos fazem e todo mundo tem, então eu também vou. E nessa hora, quando você fala, então eu também posso, é que você roda no seu primeiro roubo e aí você vai preso e aí você não sobra nada, além de ser aliciado, recrutado pelo PCC e aí você destrói toda a sua vida. Não deixe que isso aconteça com você. Procure soluções mais inteligentes para isso. E não é porque todo mundo pensa que todo mundo está... Não é porque todo mundo acredita em alguma coisa que todo mundo está certo. Lembre-se que nós já vivemos nós já fomos tribos que achavam que tinham que sacrificar crianças para que chovesse. Nós já fomos tribos que achavam que tinham que sacrificar mulheres antes da guerra. Para quê? Para ganhar a guerra. Nós já fomos capazes de todo tipo de imbecilidade
por conta de fé numa causa. E muita gente falando a respeito de uma causa pode fazer você acreditar que essa causa seja realmente válida e que ela seja realmente verdadeira, mas pense que ela pode não ser. Então, acima de causas, você tem que entender legislação e você tem que entender a moral da sociedade. Não que ela esteja certa, mas ela existe. E uma vez que você entende a moral da sociedade, entende as leis que existem restringindo e punindo determinadas atitudes, saiba que você tem liberdade de expressão. Só que no exercício da sua liberdade no exercício da sua liberdade de expressão, você pode cometer um crime. Se você cometer um crime, você pode vir a ter que pagar por ele. Então, não é porque você pode falar tudo que você quer que você deve falar tudo que você quer, principalmente se nisso você incorrer em crime, e quando finalmente te pegarem para te prender, ninguém puder te socorrer, ou ninguém tiver vontade de te socorrer. E se para a imagem do bolsonarismo for melhor olhar para Sarah Winter como se ela fosse uma louca isolada, como se eu nunca tivesse dado apoio para ela e ela se excedeu sozinha. E esse Davi também, ele falou umas coisas que eu não concordo, e aí na verdade é ele. Então não é o bolsonarismo que não presta, é a Sarah. Não é o bolsonarismo que não presta, é o Davi. E pense muito bem, porque na verdade todas as religiões, elas são meio que assim. Religiões... Não estou falando... Desculpa, eu usei um termo errado. Todos os movimentos extremistas ideológicos, eles são assim. Não fique sozinho, não seja o último a ficar xingando porque você queria xingar mais alto e mais forte. Por hora é isso, grande abraço.